E aí, gente, tudo bem? Estamos aí, né, na esperança que em breve retornamos aí nossas atividades, uma vez que a gente torce para que principalmente nossos governantes e as pessoas que tomem a decisão tenham um pouco mais de principalmente sensibilidade e interpretação das diferentes situações. E o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre interpretação de situações e principalmente o que muitas vezes o campo ele nos mostra frente à ocorrência de insetos praga. Isso a gente já vem comentando nos podcasts, mas a ideia de fazer essa atividade, esse vídeo, é justamente para a gente compreender esses processos e ver o que está acontecendo. Vamos pegar um pouquinho da evolução da entomologia 2 e como a gente buscou balizar e direcionar o conhecimento de vocês. A gente começou vindo da entomologia 1, ou seja, vocês já têm a base de identificação de espécies, vocês já têm a base da identificação da morfologia e da característica das espécies de insetos, e vocês vêm com essa carga da entomologia 1. Chegando na entomologia 2, a ideia é que vocês apliquem isso, esse conhecimento prévio, esse pressuposto que vocês têm, e a partir da aplicação disso vocês passam a agregar mais. E qual que é a agregação mais que a gente busca? A parte dos métodos de controle, que já foi visto, a parte toxicológica, e aí dentro dessa parte toxicológica tem todos os princípios ativos e tem o trabalho que vocês já fizeram, que é o trabalho envolvendo a questão dos princípios ativos e também da relação desses princípios ativos com nomes comerciais, insetos pragas, que eles são associados e assim por diante. Ou seja, vocês já fizeram essa atividade. Espero que todos tenham feito, né? A gente quando propõe algo, isso eu já falei esses dias para vocês, mas quando a gente propõe algo para vocês, a gente espera que vocês executem aquilo, porque aquilo faz parte do aprendizado que a gente busca para vocês e da metodologia que eu estabeleço. Porque aquela questão, é difícil tu botar pitacos em diferentes áreas. E a gente vem vindo, ao longo desses anos, ensinando entomologia, e a gente acaba vendo que algumas metodologias elas são aplicadas e elas são mais favoráveis ao aprendizado de vocês, e esse é o foco. Vocês saírem da entomologia sabendo. Mas o processo é aquela coisa, né, pessoal? Parte é nossa, instruir vocês, direcionar vocês, mas parte também é de vocês, principalmente naquele processo de captação. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo uma coisa, empreguem seriedade, empreguem direcionamento, empreguem comprometimento e foco. Dessa forma a gente consegue agregar e assim a gente passa a crescer. Então vocês vêm dessa vertente. A partir disso a gente trabalhou com pragas de soja, pragas de milho, pragas de trigo e cereais de inverno. A partir de agora a gente começa um novo eixo na disciplina. E qual que é esse eixo? A gente vai começar a trabalhar outras culturas como frutíferas, como a parte de pastagem, como a parte de outros cultivos como arroz, linho, canola. Além disso, a parte de batata. Enfim, esse direcionamento para tornar vocês cada vez mais afunilado, também a cultura do feijão, cada vez mais afunilado em relação a esse direcionamento de conhecimento agregado à entomologia. Mas para isso acontecer, é importante que a gente tenha uma visão do sistema agrícola, ou seja, a sucessão dos cultivos e tudo aquilo que está acontecendo. E esse sistema agrícola, ele passa de a gente entender os processos de rotação de cultura e as possibilidades de ocorrência de inseto praga. Tá? Então essa é a questão. Por isso que na última semana o que eu fiz? Eu postei o vídeo de milho, postei o vídeo de dinâmica populacional, tá? E gente, tudo aquilo que a gente vem postando para vocês, podcast,
atividades complementares, videoaulas, trabalho. Tudo isso que a gente vem estruturando é para quê? Para que vocês evoluem e vocês agregam o conhecimento. Então essa é a principal ideia desse processo, e a gente parte do pressuposto que vocês já assistiram todos os vídeos que a gente postou, estão tendo uma interação também com o LinkedIn, principalmente com o meu, que toda hora estou postando uma coisa, e a ideia é forçar vocês também visualizar essa plataforma. Estão visualizando os vídeos que a gente está postando no YouTube, ou seja, estão vendo. Essa é a ideia, pessoal. Porque se vocês não vê, nada adianta eu estar aqui, né? Então, vamos todo mundo tranquilo, né? Nesse período, porque é um período interessante, é um período que todo mundo está crescendo, né? E como eu falei no podcast, é um período que a gente está vendo o quanto que a aula presencial ela é interessante, ela é mais importante. E nós já deveríamos estar tendo pelo menos uma saída para esse processo. Pelo menos eu acho, né? Eu sou agrônomo e entendo de inseto, né? Não entendo de decisões, enfim. Mas vamos lá. Eu entendo tomar decisão por planta eu entendo. A gente está aqui, isso eu já postei no outro vídeo para vocês para explicar o que a gente ia desenvolver no inverno. Então a gente está aqui na área com nabo. Da semana passada para essa semana, o nabo colocou pelo menos uma folha e meia. Isso é um destaque para vocês que está precisando de chuva aqui. Se não chover, a gente vai perder pelo menos o desenvolvimento do nabo. E a gente precisa que pelo menos esse nabo ele tenha fechado a linha e tenha estabelecido pelo menos o seu sistema radicular principal para que ele possa estar também ciclando nutrientes para a gente implementar a cultura do trigo. Nessa área aqui já está praticamente certo. A gente vai trazer aquele trigo Clearfield, aquela tecnologia a gente vai estar trazendo para cá. Se não me engano é o cultivar capricho, tá? Então a gente já está fazendo essa articulação para trazer para cá. Lá para baixo a gente vai ter uma área de coberturas, uma área de posicionamento, que também vai ser posicionamento. Bem no meio ali, pessoal, a gente está tendo uma área com ensaios de soja e com ensaios de milho. Então assim, gente, daqui a pouco reúna, vocês que são das mesmas cidades, reúna o pessoal, se não está tendo essa condição, vem para cá e visualize, porque, gente, só ali a gente tem pelo menos uma interação de 30 espécies de insetos, seja elas pragas, seja elas insetos predadores, seja elas insetos eventuais. Então tudo isso está acontecendo agora no campo, tá? Então é por isso que, se vocês estão ali, pessoal, venham aqui, acredito que no campo seja ainda o lugar mais mais seguro que tem, né? Até esses dias pediram para mim fazer um vídeo, o impacto do coronavírus no campo. Cara, as lavouras não vão esperar o coronavírus passar para ser implementadas, para ser cultivadas. Elas não vão esperar. O ciclo ele tem que agir, até porque se você deixar uma área abandonada, como aconteceu nessa área aqui em alguns anos atrás, até tu voltar ao sistema, até tu voltar à implementação dos cultivos e principalmente pelo banco de sementes formado de planta daninha, cara, tu leva 3, 4 anos para tu sair dessa zica, tá bom? Mas, gente, vamos lá, vamos focar. O que a gente vem? A gente vem numa sucessão ou de milho ou de soja, implementa o nabo ou alguma cobertura e entra novamente na sucessão seguinte. E tudo isso daqui aconteceu um processo de ocorrência de insetos. No soja, no final do ciclo, a gente tinha ataque de trips, a gente tinha ataque de mosca branca, a gente tinha ataque de percevejos, a gente tinha ataque de lagartas. Essas lagartas agora estão ou no solo, ou algumas se alimentando de plântulas de soja, como a gente vê distribuídas por aqui. Algumas dessas lagartas estão se alimentando de nabo. A trips e mosca branca, gente, estão tapando tanto nas plantas de soja quanto nas plantas de nabo. É interessantíssimo isso, como elas são plásticas, e também nos milho guacho que estão vindo. Além disso, pessoal, em todo esse processo está ocorrendo a permanência de alguns percevejos aqui, e alguns percevejos já estão migrando para o entorno da área de cultivo nas plantas hospedeiras. E nesse período agora eles vão permanecer estáticos. Por quê? Porque tem uma influência de temperatura, e essa influência de temperatura faz com que a população dos insetos
permaneçam mais estáticas em menor densidade populacional, tá bom? Dito isso, estabelecendo esse processo, o que vai acontecer agora? Com a implementação do inverno, a gente tem a permanência daquelas espodópteras aqui no sistema que vão causar impacto no início do desenvolvimento da cultura do trigo. A gente tem alguns percevejos que não migraram que vão causar impacto, mas principalmente passando a vernalização, passando aquele período de junho, julho com baixas temperaturas, a partir de agosto o que a gente tem? A gente tem um emborrachamento e principalmente o espigamento da cultura do trigo. A gente tem a emissão principalmente das panículas da aveia e assim por diante, ou seja, o processo ele começa a se modificar, ele começa a se reestruturar e todos aqueles insetos que estão no interior, no entorno das áreas de cultivo, eles tendem a migrar novamente para a lavoura. Então esse é o processo que vai acontecer. Ou seja, a gente vem de uma estruturação desse sistema e essa dinâmica de insetos acontecendo. Mas por que eles vêm nas plantas? Porque eles encontram alimento para eles passar a se desenvolver e aumentar sua densidade populacional. Automaticamente eles se estabelecendo nessas culturas, eles aumentam suas densidades. E aí quando a gente vai implementar a cultura principal como soja ou como milho, essas populações já estão instaladas ou estão em processo de migração quando o milho é implantado mais cedo. E automaticamente isso faz com que essas pressões, essas densidades populacionais, elas aumentem, tá bom? Dito isso, nesse processo, a gente vê a implantação do cultivo subsequente e automaticamente a gente tem novamente aquele fluxo de insetos que vocês já visualizaram em cereais de inverno, em milho e em soja, tá bom? Vocês já visualizaram tudo aquilo que pode acontecer e olha quem me visita aqui, uma diabrótica especiosa. Ou seja, vocês já sabem esse sistema. Professor, eu não estou lembrado desse sistema, eu não sei, eu estou perdido na disciplina. Beleza. Gente, todos os vídeos estão postados. Todo o material didático, como manual de entomologia e coisa, está tudo ali. Se não entendeu, reveja, assista o vídeo novamente. E havendo dúvida, entre em contato, gente. Entre em contato, manda uma mensagem, tá? Não adianta ficar lá reclamando, eu tô perdido, não sei o quê. O tempo que vocês passam reclamando das coisas é o tempo que vocês poderiam estar solucionando a dúvida de vocês. Então, esse é o principal objetivo, principalmente em relação à disciplina, tá? Então, nesse período aí que vocês estão com dúvidas, entrem em contato, gente. Entrem em contato, todo mundo tem meu contato, tá bom? Tem medo de postar no grupo, posta individual para mim, mas entre em contato, gente. A gente precisa dessa interação, tá bom? Mas ninguém vai pegar pela mãozinha de ninguém para aprender, tá bom? O aprendizado, a agregação de conhecimento, ele é um processo que parte muito do indivíduo, tá bom? E vocês têm que fazer essa parte, porque é importante, pessoal. Todo o conhecimento que vocês agregar agora é um diferencial para vocês no mercado de trabalho, na vida profissional de vocês ou até naquilo que vocês vão empreender. Tá bom? Feito toda essa estrutura, o que acontece, gente? Todos esses processos, embora eu falando aqui, eles têm que estar na cabeça de vocês e eles têm que estar estruturados. O que acontece? Por que eu estou postando esse vídeo agora? Eu vou postar agora, antes da aula, para que vocês vejam esse vídeo antes da aula, para que vocês usem todo o período da aula para vocês estruturar essa linha de pensamento. Vocês estruturarem essa linha de pensamento. E aí, gente, antes de estabelecer o processo em si, lembrem-se, bioecologia e nutrição de insetos, dinâmica de populações de insetos. São dois fatores interessantes, são palavras para vocês buscar, porque há muito material hoje disponível na internet associado a esses dois temas, tá bom? E eles falam toda essa lógica e essa ocorrência de inseto. Uma vez que inseto, gente, para ele se desenvolver, ele precisa do quê? Ambiente, alimento e abrigo. Só que o definidor é o que é alimento. E o alimento é que faz com que essas populações aumentem significativamente. Porque ambiente e abrigo eles vão ter. Porque é cíclico.
A gente tem solstícios e equinócios, a gente tem as variações das quantidades de radiação solar que chegam no topo da atmosfera e automaticamente chegam na superfície terrestre. A gente tem a declinação solar e automaticamente a gente tem o processo de fotoperíodo. Ou seja, são processos contínuos. Agora, fontes de alimento é importante a gente saber para quê? Porque com essas fontes de alimento eu passo justamente a compreender um pouquinho mais o que está acontecendo no campo, uma vez que eu sei quais são as plantas hospedeiras que esses insetos vão ocorrer e como vai se dar o aumento da população deles. E para isso eu tenho que saber o quê? A bioecologia do inseto. Qual que é a temperatura que ele melhor se desenvolve? Qual que é o ciclo de desenvolvimento naquela temperatura? Quantidade de ovos que esse inseto pode colocar? Ou seja, as informações básicas deles e também as plantas hospedeiras. Essas informações básicas eu tenho que saber para quê? Para que eu possa evoluir. Para que eu possa evoluir no conhecimento. Ou seja, se vocês não sabem essas informações, nas apresentações a gente passou para vocês essas informações. Agora o que vocês têm que fazer é agregar essas informações para quê? Para colocar isso num sistema. Qual que é a ideia, gente? Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira. Dito toda essa estrutura e visando que vocês agreguem conhecimento, juntem as informações, juntem os palitos, principalmente para vocês entenderem a lógica do sistema e com a lógica do sistema, sabendo os fluxos populacionais, vocês possam estabelecer quais são as medidas de supressão populacional, seja ela química, biológica, seja ela física, ou seja ela por comportamento. Quais são as medidas que vocês podem implementar para que a gente tenha o quê? Populações de insetos baixas ao longo do sistema. Só que para isso a gente tem que compreender o quê? Essa parte inicial, que é o quê? A dinâmica populacional de insetos no sistema agrícola, tá bom? Nessa lógica, pessoal, e aí, entrando, ó, um percevejo vindo aí. Percevejo. Nessa lógica entrando, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Só um minutinho, pessoal. Não fugir. Olha aqui que bacana, ó, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Cadê, ó? Eu tenho aqui, ó, ninfa de percevejo, que acabou de se esconder, ó, foi aqui, ó. Escondeu da radiação solar. Tá, mas que ninfa de percevejo que é essa, gente? É um percevejo barriga verde. Mas como é que eu sei a bordinha? Basicamente fica de coloração verde, a barriga dele está de coloração verde em fase de ninfa. Essa ninfa não consegue voar, por isso que ela está indo aqui. Olha aqui, uma planta de soja. Eu tenho trips. Desculpa, agora não dá para visualizar, vou tentar aqui no meio para ficar um pouco mais nítido. Eu tenho trips. E na face inferior eu ainda posso ter mosca branca. Então isso tudo nessa planta aqui, viu? Aqui paradinho. Tá, mas o quanto que essa planta vai influenciar a sucessão de cultivos? Como é que é o ciclo dessa trips? Como é que é o ciclo desse percevejo? Nessa lógica, gente, o que vocês têm que estruturar? Vocês têm que estruturar na cabeça de vocês um mapa mental. Um mapa mental estabelecendo os tópicos principais e a partir desses tópicos principais as derivações. Então o que vocês vão fazer, gente? Uma atividade de hoje, da aula de hoje. Ou seja, olhando esse vídeo, das 7 até as 7h20, olhando esse vídeo. Após olhar esse vídeo das 7h20 em diante, eu vou estar todo o tempo full time para tirar todas as dúvidas de vocês sobre isso. E automaticamente vocês vão ir fazendo o quê? Vocês vão ir descrevendo esse processo que ocorre no sistema de cultivo. Tá bom? Ou seja, estabelecendo num centro a sucessão de cultivo. Vamos estabelecer nessas sucessões de cultivo fazendo a linha do tempo do ano. Qual que é a linha do tempo do ano? Agora, nabo, trigo, soja. Linha do tempo do ano, cultivou soja, nabo, milho. Ou seja, de acordo com a linha do tempo que vocês estabeleceram, ou seja, vocês podem escolher alguma dessas sucessões, podem até fazer mais que uma sucessão que vocês forem fazer, e automaticamente ali nesse processo, o que vocês vão elencar? Vocês vão elencar que insetos ocorrem.
Ou seja, nabo vai ocorrer o quê? Vai ocorrer Spodoptera, vai ocorrer percevejo e assim por diante. E nesses insetos que ocorrem, vocês vão elencar o quê? As variáveis bioecológicas que interferem no fluxo populacional dele. Ou seja, parte de um centro, e esse centro é a sucessão de cultivos. Na segunda esfera, vocês partem dos insetos que ocorrem nessa sucessão de cultivos e as características bioecológicas deles. Quantos insetos vocês acharem melhor? Mas vou focar aqui para vocês o que é importante hoje. Trigo, percevejos, pulgões, entre os percevejos, lembrem do Colaria seneca, pulgões, trips. Esses são os insetos de trigo. E lagartas. Insetos de milho, lagarta, cigarrinha do milho, percevejo, pulgão, trips. Soja, DT, de tudo. Mas vaquinhas, esternencos, as lagartas, os percevejos, trips, mosca branca, ácaros. Ou seja, vocês vão estabelecer, e aí pessoal, não me pergunte, professor, tem um limite de insetos, tem um mínimo de insetos, não. Vocês vão fazer aquilo que vocês achar como sendo mais relevante para a cultura da soja, para a cultura do milho, para a cultura do trigo, para a cultura do nabo ou para outra cultura. Vocês vão estabelecer essa linha mental e a partir disso, nos diferentes estratos, no segundo estrato vocês vão colocar os insetos associados, no terceiro estrato as características desses insetos. Lembrando que as características envolvem plantas hospedeiras, ciclo de desenvolvimento, potencial biótico e questões ambientais deles, ou seja, variáveis ambientais que interferem no fluxo desse inseto, tá bom? Fazendo essa estrutura, vocês conseguem fazer essa estrutura pelo menos de 10 insetos nesse período de hoje, tá? Ou seja, das 7h20, agora 7h21, 7h22, 7h25, das 7h25 até as 11h30 vocês conseguem fazer isso. E até hoje à noite vocês me enviem essa atividade, tá bom? Como eu falei para vocês, eu estou postando isso antes, para dar tempo para vocês ir vendo o vídeo, vocês ir discutindo e vocês entrando em contato comigo para que eu possa ir sanando as dúvidas de vocês e a gente possa ir agregando esse conhecimento. Voltando, pessoal, na nossa historinha triste de antes, isso daqui faz parte do crescimento de vocês para a gente fechar esse ciclo de soja, milho e trigo, tá bom? Posteriormente, pessoal, passando isso, cadê minha ninfa? Acabei de perder minha ninfa de percevejo que estava aqui. Passando isso, gente, passando esse período, a nossa ideia é a gente fazer uma aula específica de posicionamento de ativos e produtos químicos para vocês, tá bom? Mas vamos esperar tudo isso passar, porque isso daqui eu gostaria de fazer presencialmente com vocês e não postando vídeos, tá bom, gente? Vamos que vamos. Ó, começou a tapar de percevejo agora. Credo, que barbaridade, eles procuram a gente. Qualquer coisa, gente, não deixem de entrar em contato. Entrem em contato, tirem as dúvidas de vocês, porque isso daqui, esse trabalho faz parte da agregação de conhecimento de vocês e não é uma punição. Tá bom, gente? Vamos que vamos.